Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Capítulo 16, irmãos. Uma daquelas histórias cheias de complexidades e que nos faz pensar, é uma história que nos faz pensar que às vezes você não consegue discernir completamente a vida. Você já teve a sensação que tem hora que a conta não fecha? Você fica tentando seguir o rastro da sua história, fica tentando achar os sinais, o porquê, o para quê. Você até se pergunta qual é o propósito disso tudo, mas nenhuma resposta vem de maneira tal e clara que cause um sossego no seu coração. Nós não estamos no controle das nossas vidas, irmãos. Nós não escrevemos as nossas próprias anedotas e nem os contos de tristeza, de drama, de tragédia. Nós precisamos entender que há um Deus acima de tudo isto e que na cabeça dele está tudo resolvido, mas faz parte da chamada providência misteriosa. Eu não posso explicar o que significa isto, mas eu posso dizer a você para se descansar em Deus. Mesmo que nada faça sentido, mesmo que tudo pareça estranho demais, ainda que o fim esteja bem próximo, ou que você não consiga dar a volta por cima, respira profundamente e se lembre que há alguém que escreve esta história, e este alguém que escreve a história te ama. É o nosso Deus. Talvez não faça sentido para você, mas faz um grande sentido para o que Ele quer fazer com a sua história. Diz o texto no capítulo 16, do livro do Gênesis: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão consentiu ao conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu essa sua serva por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado,
o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará forasteiro a todos os seus irmãos. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Bela-Rahoi, está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor fale conosco por tua misericórdia. Ilumine os olhos do nosso coração para que possamos ver a tua face. Tu és o Deus que nos vê fugindo das humilhações, nos enxerga no deserto da nossa existência, se encontra conosco no ermo, na solitude e na solidão, e nos redireciona. Tu nos dás, ó Deus, alento no meio das provações, esperança em lugares inesperados. Tu és aquele que pode transformar uma história sem sentido numa história que glorifica o teu nome. Pedimos nesta noite que o Senhor reorganize os nossos propósitos. Fale conosco para o louvor da tua glória somente. Amém. A história desta mulher não é uma história fácil de ser contada. Imagine então ser vivida. Talvez nós homens não podemos sentir a dor dela no íntimo. Talvez nossas irmãs tenham a flor da pele, saibam melhor do que nós o drama pessoal daquela escrava. Porque as mulheres são mais sensitivas, as mulheres são mais sensíveis. Nós lemos este texto de um patriarca que saiu de uma terra para atender o chamado de Deus a um lugar que Deus lhe mostraria. Já era um ancião, um idoso, e junto com as suas possessões, com os seus recursos, havia uma mulher escrava que atendia na casa de Abraão fielmente. Esta mulher, irmãos, privada da sua nacionalidade, dos seus costumes, privada de seus sonhos
particulares. Essa mulher que já não se pertencia, agora está num contexto de total servidão, e é sugerido a ela, pela sua própria patroa, que está se sentindo envergonhada, humilhada, porque Deus não lhe dava filhos. Já era uma senhora também de uns 70 anos, Sarai, que ela tem a brilhante ideia de promover a escrava a alguém de suma importância na família. E deve ter sido um dia muito especial para Sarai, quando imaginou que faria parte dos planos de Deus para que Abraão, este homem tão importante e que andava pela fé, pudesse constituir, a partir do ventre daquela serva, uma grande nação. Estava tudo dando muito certo. Porém, Sara fica enciumada diante até das investidas de Agar, como agora a escrava está humilhando a patroa, está olhando para ela com olhares de superioridade, como essa escrava agora está se sentindo, e de repente Sarai não suporta, e arruma um jeito de humilhar ainda mais aquela escrava, a ponto de que ela não suportou e fugiu. Meu amigo, nós precisamos aprender a confiar em Deus e fazer o que Ele espera nas Escrituras que façamos. Nós não podemos, irmãos, pegar as nossas vidas e improvisar com ela, fazer um repente, uma embolada. Deus às vezes nos manda passar por caminhos estreitos e difíceis, porém nós queremos fazer do nosso jeito. Deus nos chama, queridos, a perdoar o nosso próximo, mas queremos guardar o rancor e adoecemos. Deus nos chama a não andarmos ansiosos de coisa alguma e a nos descansarmos nele, mas nós nos agarramos, queridos, ao dia de amanhã que nem existe ainda. E vamos ficando desgastados, a ponto de não conseguir aproveitar o agora. O medo do futuro, o receio da manhã, a ansiedade do depois, vão consumindo energias importantes que nos paralisam agora, no hoje, e não vivemos. Quando nós, irmãos, a exemplo de Sarai, temos ideias brilhantes para conseguir resolver problemas que não estão na nossa competência de resolvê-los, nós nos tornamos servos de nossas escolhas, escravos de nossas ideias, algemados aos pés de nossas maquinações. Esta mulher desconfia de que Deus não vai entregá-la um filho, porque ela é muito idosa. Amém. Nós não podemos cobrar muito de Sara mesmo, não. Mas em nenhum momento Deus diz para ela fazer um improviso, um arranjo, faz do seu jeito que vai dar certo, pensa numa solução, seja inteligente, seja proativo. Meu amigo, nós precisamos aprender com os erros dos personagens bíblicos para não repeti-los. Se Deus vai te enriquecer, não vai ser com arranjos. Se Deus vai te fazer mais feliz, não vai ser com maracutaias. Se Deus vai te ajudar a pagar as contas que você deve, não vai ser com arremendos.
Se Deus vai fazer você se tornar alguém proeminente neste mundo, não será pisando em ninguém. Porque Deus, irmãos, não colocará para que abracemos nada que nos faça soltá-lo. Deus não nos dará nada nesta vida que seja reprovado pela sua palavra. Muitas ambições nossas nos levam a grandes ruínas. Há um conflito interno, um drama gigantesco. Aquela mulher está agora afrontando a própria patroa, e a patroa agora está oprimindo essa mulher que tem que fugir para o deserto. Você pensa o drama desta senhora agora, que foi convidada para a festa, mas na hora que começou a dançar bem, causou ciúme na dona da festa, que agora a humilha e a explora e a maltrata, que ela tem que fugir. Se por um lado não podemos improvisar nas nossas vidas, andar caminhos desautorizados por Deus, se por um lado jamais podemos querer aquilo que Deus não quer, ou fazer aquilo que não está autorizado, por outro lado, tantas vezes também nos vemos no pelo, na pele de Agar. Gente que estava imaginando, está fazendo o melhor que podia e está recebendo o pior que este mundo tem para oferecer. Foi para o alto sacrifício, ofereceu a sua barriga de aluguel, estava a serviço de um grande projeto, de um plano que eles mesmos conversaram com ela. Deus está nisso. E ela então dá um passo de ousadia, ela cede, ela vai, ela procura e ela encontra um ninho dentro daquele lar, mas de repente, tudo que parecia um sonho se tornou um pesadelo. Isso nos lembra que às vezes nós somos envolvidos em tsunamis, que às vezes somos soterrados por problemas alheios, que muitas pessoas não nos convidam para a vida delas somente, mas antes trazem as enxurradas de problemas delas para soterrarem a nossa história. É um cunhado que você convive, é um irmão que você tem, é um primo que você gosta, é um pai que você não compreende, é uma mãe que não te trata com carinho, é alguém que tinha uma coisa para resolver, não resolveu e te envolveu, te envelopou no meio daquela preocupação, e você agora que estava assistindo de camarote se tornou a personagem principal dessa tragédia. Você já sentiu que às vezes você faz escolhas erradas? E eu também. Mas você já sentiu também que às vezes você não escolheu e alguém te envolveu naquilo tudo? É a segunda questão do problema aqui. Não tem sentido. Eu estava andando até direitinho, eu estava fazendo o script, seguindo o que era para ser seguido, mas de repente, quando eu cruzei a rua e atravessei e virei a esquina, o que eu encontrei? Um leão solto na rua. Falei, meu Deus, quem é doido de soltar um leão na rua? E ele me viu e ele veio para o meu lado. Você não abriu jaula de leão, você não gosta de leão, sua carne, você fica até pensando, gente, minha carne não é uma carne assim que tão boa para um leão. Você até quer desmotivar o leão, mas ele está vindo. E você começa a perceber que a vida tem disto. Não precisa levantar a mão, não. Você já reparou que uns 70% dos seus problemas não são seus? É gente que botou na porta da sua casa. Se você ficasse só com os seus problemas, já estava pesado, já era difícil vencer o dia. Mas a turminha, eles mandam
no Zap. Eles põem um envelope debaixo da sua porta. Você está parado numa fila, eles começam a contar o problema para você deles. Te envelopa de tal maneira que você não escapa. E a vontade que você tem é de abandonar a vida, fugir para o deserto, sumir de tudo, porque você não aguenta as suas escolhas e você ainda tem que lidar com o temperamento daqueles que mal escolheram e te envolveram nesses dramas de preocupação. E lá está essa mulher agora no deserto, irmãos, sem ter para onde ir, sem saber para onde voltar. E o que acontece? Que aparece o anjo do Senhor para ela. Aquele que tudo vê. O pai da fé te abandonou. O nome mais importante do Antigo Testamento, Abraão, te abandonou. A mulher mais virtuosa do Antigo Testamento, Sarai, a princesa, te abandonou. Ninguém sentiu a sua falta no quadro da família. Você que achava que estava fazendo um bom papel, agora vira para o pastor e diz: pastor, eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo? Onde foi que eu errei? Não importa se você não está entendendo, se os vultos sagrados do Antigo Testamento não te enxergam e se as mulheres virtuosas não sabem o seu nome. O importante é que o anjo do Senhor, o Deus dos céus e da terra que envia o seu socorro, é aquele que nos encontra na nossa adversidade, é aquele que nos vê no meio da provação, é aquele que nos faz conceber na esterilidade e no abandono, é aquele que muda as nossas vidas, irmãos. E ela diz: eu não vi aquele que tudo vê, mas ele está te vendo aí. E ele diz assim: pode confiar, porque Deus não te abandonou. Você vai dar à luz um menino. Dar à luz a um menino, e esse menino vai chamar Ismael, aquele que Deus presta atenção nele. Só Deus pode pegar no meio de uma história complicada dessa, de Sara e de Agar, e trazer algum significado para isso tudo. Só Deus pode pegar a nossa vida, irmãos, que às vezes é um novelo que você não sabe onde está o começo nem o fim, e nos dá a sensação de que porque Ele nos vê, nós jamais andaremos na escuridão. Só Ele pode pegar o fim da nossa história e começar uma história ainda melhor, apagar pontos finais e escrever novos parágrafos. Só Deus, irmãos, pode encontrar pessoas desanimadas, desafortunadas, pessoas que já desistiram de si mesmas e dizer para ela: vou colocar através da sua vida, fazer você gerar um fruto, e este fruto se tornará uma grande floresta. Eu farei através de você uma grande nação. O seu menino será um gigante. É quando Deus pega, irmãos, as nossas vidas no deserto e transforma num jardim. Eu não sei qual momento que você está agora, mas eu quero que você se lembre: o que importa realmente é se Deus te vê, e Ele vê, e Ele ouve. Essa mulher volta para casa, dá a luz ao Ismael, uma festa, uma alegria só,
é bom demais, o menino cresce, e aí, alguns anos depois, Deus engravida Sarai também, e dá o Isaac para ela, é uma alegria, é uma festa, é bom demais, e é quando a vida começa, irmãos, a dar uma clareada. Tem as ladeiras que você sobe, mas tem aqueles momentos de descida, tem as baixadas, só que a Sarai, irmãos, não teve jeito, ela entisicou de novo. E Abraão falou assim: faz o que você quiser com essa mulher. É por isso que Davi falou: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, Deus não me abandonará. Pô, pegou aquela menina, deu uma botija d'água para ela, com aquele menino que devia ter uns 12 anos, Ismael devia ter uns 14 anos. Deu uma botija d'água e soltou ela no deserto, é para morrer, irmãos. Você vai encontrar isso lá, 2 capítulos depois, essa história, você pode ler em casa, nós já estamos concluindo aqui. Ai, que tristeza. Não é fácil, não. Agar no deserto, capítulo 21. E aí aquela mulher que tinha saído do deserto para viver o sonho do jardim, é expulsa de casa de novo, agora com um menino maiorzinho, com a botijinha d'água, ela vai bebendo a botijinha d'água, vai bebendo. Secou a botija d'água, mas o deserto continua. Então, a hora que você tem a noção que você não tem mais vigor, já acabou a provisão, você não aguenta dar mais um passo, aí você pensa agora, essa mulher que tinha uma promessa de Deus, de que o filho seria um gigante, e agora ela fala assim: eu não quero ver esse menino morrer. Ela deixa o menino e anda sozinha. Meu Deus, isso é a vida real, irmãos, foge do nosso controle demais. Tem hora que você chega num ponto da sua vida que você já não sabe o que você faz com os seus problemas, e você fala assim: eu não quero ver mais nada, eu vou seguir para frente para ver se eu caio longe dos meus problemas. O menino é uma benção, mas ele agora estava diante de um problema, acabou a água, secura no deserto, vai morrer. Quando ela anda algum tempo, o anjo do Senhor aparece para ela e fala assim: Agar, volta para buscar o seu filho, porque o Deus que tudo vê é o Deus que tudo ouve também. Eu ouvi o choro do menino. Eu ouvi o clamor do pequenino. Olha o versículo 14 do capítulo 21. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastou-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água,
E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã. A sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Veja, meus irmãos, a reviravolta de Deus acontecendo num caso sem pé nem cabeça para nós, no meio de uma providência que nos faz perder a noção do desenrolo do evento. Nós enxergamos que por mais que esteja estranho, por mais que não faça sentido, por mais que pareça o fim, por mais que pareça que vai acabar, por mais que pareça que não vai ter mais jeito, de repente Deus, irmãos, transforma o fim na história mais espetacular que nós poderemos contar. É a história de cada um de nós, desterrados do Éden, em constante conflito no coração, se servimos a Deus ou a nossa carne. Nossas más escolhas muitas vezes nos levam para onde nós não queremos. E bem lá, na aridez de nossas opções, Deus que nos enxerga também nos ouve. E muitas vezes não ouve gritos, mas ouve lágrimas. A lágrima do menino fez brotar um oásis no deserto. Invista na sua família, no seu filho. Invista na sua fé, que é tão infante como um recém-nascido. Alimente ela com genuíno leite espiritual. Não acredite que as coisas estão em desordem, não pense que o mundo está numa catástrofe, não enxergue as coisas por uma lupa trincada. Enxergue pela palavra de Deus e veja onde não tem. Perceba onde ninguém percebe. Se alimente no meio do deserto. Entregue-se totalmente à voz daquele que fala conosco e veja o sobrenatural. O que Deus pode fazer nas nossas vidas esquisitas, irmãos. Aquele que está te vendo é também aquele que ouve as suas lágrimas. Este é um bom momento para buscar o Deus que transforma desertos em oásis e histórias sem cabeça e nem pé, em histórias que nos faz querer andar mais perto de Deus e pensar o tempo todo nele. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, tem hora que a gente faz o que precisa, mas dá tudo errado, Senhor. Tem hora que nós somos chamados para problemas que nem nossos são. Tem hora que a gente foge, mas continuamos prisioneiros. Tem hora que a gente só enxerga escuridão, mas há uma luz que não se apaga. Tuas promessas não podem falhar. Não há um lugar neste mundo para onde corramos ou fujamos para lá, que bem lá as tuas promessas não se realizem sobre nós. Tu és fiel, Senhor. A tua mão direita fiel nos sustenta. Nossa provisão constantemente se acaba. Nossas lágrimas constantemente não permitem que vejamos nem as fontes naturais. E vamos morrendo perto do oásis tão disponível.
Nossa sorte é que o Senhor não nos abandona, não desiste de nós e nos encontra e nos acha. Não, ó Deus, somente porque temos gritado, mas porque há sempre lágrimas silentes sendo derramadas em nosso favor. Se aquela mãe não queria ver aquele menino morrer, imagine aquele menino, o quanto isso importava com a sua mãe. Quantas almas estão aqui nesta noite, Senhor, rendidas aos teus pés por causa do choro dos meninos. Quantas mães, Senhor, se renderam a Ti por causa da intercessão de um filho. Ah, Senhor, as crianças na nossa casa têm muito valor, mas na casa do Senhor, elas são gigantes. São pequeninas as crianças, mas o Senhor extrai dessa singeleza perfeitos louvores. Não foi a oração de um pastor, de um bispo, de um papa, não foi a oração de Abraão à distância, nem de Sarai comovida, foi a oração de um menino que não queria ver a mãe morrer. Ó Deus, levante em nós a disposição de Ismael, o menino que tem tatuado na alma um nome, o nome que diz: Deus é aquele que me ouve. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ouves e Tu podes mudar tudo num piscar de olhos, de lágrimas enxugadas. Dai-nos andar na Tua presença e pensarmos mais em Ti, ó Deus. Ainda que nada faça sentido, nós vamos descansar como se tudo tivesse fazendo sentido, porque na Tua cabeça já está tudo resolvido e tudo podemos no Senhor, porque Tu nos fortaleces, ó Deus. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.